Deixa eu ver minha luz. Ah, tá boa. Achei que minha luz ia estar ruim, mas hoje tá boa. Eu tô atrás assim. Vamos lá. Deixa eu ajeitar meu celular aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô entrando aqui nessa live às 19h07. E eu quero falar para vocês, tá? Que a partir dessa semana, todas as quinta-feiras, nós vamos ter esse horário marcado aqui no Instagram, tá? Toda quinta-feira eu vou estar aqui com vocês, fazendo essa live, batendo esse papo sobre bebês, tá? Então sejam todos bem-vindos, fique à vontade. Oi, Karina, tudo bem? Oi, Meire. Fique à vontade para poder deixar suas perguntas aí, que eu vou fazer o possível para poder responder todas elas, viu? E eu queria fazer um convite para vocês. Eu quero falar com vocês que quem já me acompanha há algum tempo, deixa aí para mim nos comentários, fotografando coraçãozinho. Agora, quem está chegando hoje, novato, que eu saber quem já tá comigo, tá? Vamos lá, então assim, Karina, Meire, já vai deixando aí pra mim. E eu queria também fazer um convite, tá? Que eu acho que tem muita gente que sabe, tem alguém também que ainda não sabe, então eu vou fazer o convite novamente. No dia 27 vai estar acontecendo, gente, a maratona Fotografe Bebês. Mas o que é essa maratona Fotografe Bebês, Mara? Vai ser uma maratona onde a gente vai estar falando tudo sobre a fotografia de bebês. Nós vamos falar sobre o ensaio newborn, o acompanhamento do bebê e também, ó, sobre dinheiro, né? A gente vai estar falando tudo sobre essas etapas da fotografia, porque eu falo muito, gente, não adianta a gente saber fazer foto bonita, não adianta a gente saber posicionar o bebê, mas se a gente não sabe, ó, viver da nossa fotografia, se a gente não sabe vender a nossa fotografia e divulgar o nosso trabalho, não é verdade? Então, ó, quem tiver dúvida, fique à vontade para deixar aí para mim, principalmente sobre a maratona, e quem não cadastrou, já cadastra lá no link, tá? Lá na minha bio tá o link da maratona. Então já cadastra lá para poder participar dessa maratona que vai acontecer no dia 27, tá bom? E agora a nossa fotografia de bebês vai ter um formato diferente, tá? Oi, Graciana, tudo bem? Parabéns, viu? Vai ter um formato diferente. A gente vai estar falando sobre a fotografia de bebês em geral, tá? Não vai ser mais sobre o newborn. A gente vai estar falando sobre os acompanhamentos também. Por que, Mara, que a gente vai estar falando sobre acompanhamento? Porque, gente, a fotografia de bebês, ela é muito grande. Ela abrange muita coisa, né? Então, não adianta só a gente saber posicionar o bebê no ensaio newborn, não adianta a gente saber somente sobre o newborn, sobre os acessórios que a gente tem que ter no newborn. Oi, Cida! Oi, Grazi, tudo bem? Brisa, tudo jóia? A gente tem que saber também da sequência, ter uma continuidade, né, com esse bebê, porque imagine só, se você faz o ensaio newborn, a mãe gosta das suas fotos, a mãe fica apaixonada pelo seu trabalho, mas você não acompanha esse bebê. Imagine só quanto de dinheiro que você está deixando na mesa aí de faturar, tá? Então você tem que saber como você vai fotografar esses bebês no ensaio newborn e no acompanhamento também. Só que você tem que saber como segurar essa mãe fotografando esse bebê todo ano, tá? Então a gente tem que fotografar os bebês todos os dias. Se você tem clientes no ensaio newborn, você automaticamente vai ter esse cliente no acompanhamento infantil também, tá? E muita gente me fala que não consegue fotografar bebê de um mês. E aí eu não entendo por que não consegue fotografar o bebê de um mês, né? Bebê de um mês, a gente tem que manter parecido com o newborn, tá? Mas não igual. Por quê? Porque um ensaio de bebê de um mês, gente, não pode durar mais do que meia hora, do que 40 minutos. Por quê, Mara? Porque a gente não tá cobrando esse ensaio de bebê de um mês como o ensaio newborn. Eu não cobro. O valor que eu cobro aqui para fotografar
bebês de um mês é diferente do ensaio newborn, tá? Então eu não posso ficar 2 horas ali fotografando no meio do mês. Eu tenho que fazer o meu ensaio dentro de 40 minutos, no máximo estourando 50 minutos, tá? Então, qual que é a diferença? Praticamente, gente, quando eu vou fotografar bebês de um mês, eu deixo o meu ambiente todo preparado como se fosse um newborn. Porque o neném de um mês, ele ainda é um recém-nascido. E ainda ele precisa de estar nesse ambiente como se fosse lá o útero da mãe. Então, eu preparo tudo como se fosse para receber o bebê newborn. Porém, eu não coloco ele nas poses que eu faço com o newborn, eu não tento deixar ele dormindo o tempo todo, eu fotografo ele à vontade, com o olhinho aberto, eu vou pegando os movimentos, eu vou pegando as caretinhas, o jeitinho que faz, e aí a mãe ama o resultado. Eu não vou ficar ali com o bebê de um mês tentando fazer ele dormir, por exemplo, para fazer a pose do bumbum. Tá? Eu já vou colocar logo ele ali no meu puff, eu fotografo os bebês de um mês no meu puff, eu coloco ele já logo ali no bebê no puff de barriguinha para cima e vou registrando os momentos, tá? Desse bebê. Tem gente que me perguntou onde é que eu faço ele no puff. Eu uso os posicionadores, eu tenho um posicionador grande, onde eu consigo estar elevando a cabecinha do bebê. E eu uso outro posicionador também no bumbum para me poder deixar o bebê ele mais alinhado, ele mais posicionado, para não ficar aquele bebê deitado, reto, né? Porque o bebê de um mês, ele não mexe a perninha, não levanta a perninha, então fica o bebê de cabeça quietinho. Então eu uso esse posicionador para poder estar ajustando a pose para poder fazer. E aí acontece às vezes que bebê de um mês a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque... Deixa eu ver aqui, alguém me enviou uma solicitação de vídeo, já já eu vou aceitar, viu gente? Deixa eu só concluir aqui meu assunto e eu já vou aceitar. Oi Paty, tudo bem? Marina, tudo bem? Raíssa? Gente, quem tá chegando aí na minha live agora, que é novo, digita aí pra mim, novato, cheguei agora. Agora quem já me acompanha há algum tempo, digita aí pra mim, ó, fotografando. Eu quero ver todo mundo fotografando bebês, viu? E coloca um coraçãozinho, que é pra eu saber que tá todo mundo já na onda de fotografar bebê todo dia. Mas aqui, voltando lá no assunto de bebê de um mês. Às vezes a gente precisa de dar um pouquinho mais de atenção, porque às vezes ele chora, né? Aí eu uso técnicas que eu já tenho, que eu já entendo do bebê newborn, do recém-nascido. Eu coloco ele no puff mais devagar, eu dou um tempo para ele acostumar na pose também, tá? Mas eu não faço poses com o bebê de um mês. Aos poucos eu vou tirando da minha mão para ele não sentir tanto esse movimento, e aí eu já começo a fotografar. Ele com o olhinho aberto, perninha esticando para um lado para o outro, mãozinha, aí eu faço corte de pertinho, faço foto de corpinho. E aí às vezes você deve estar me perguntando também, mas Mara, não vai ficar tudo igual? E a resposta é que às vezes até fica, mas cada rostinho de um jeito, cada movimento é de um jeito. Pra gente como fotógrafo, às vezes a gente até acha que tá ficando tudo igual, né? Mas pra mãe não é igual. E aí eu uso acessório diferente, eu coloco uma touquinha, eu troco a headband e vou fotografando. Eu faço aí em média umas 20 fotos de cada roupinha. E no meu ensaio de acompanhamento a Graciana tá fotografando, joia, muito bem, parabéns, viu? A Grazi fotografando, parabéns. Muita gente aí já tá fotografando, é isso aí. E aí, gente, eu faço no meu ensaio de acompanhamento de bebês de um mês 2 roupinhas. Por que, Mara, que você só faz 2 roupinhas? Porque o bebê ele não aguenta mais do que 2 roupinhas. Se você for tentar fazer uma 3ª roupinha, você vai perder muito tempo, mais neném, para conseguir 2 ou 3 fotos diferentes. Então não vale a pena. Logo eu já fecho com a mãe, tá, o meu pacote com 2 roupinhas. É onde eu sei que eu vou conseguir entregar o que ela precisa. Eu sei que eu vou conseguir o máximo de fotos ali com as 2 roupinhas, roupinha do bebê, eu acho demais. Inclusive quando eu comecei a fotografiar, que eu não sabia, né, direito o que fazer com o bebê, eu não sabia ângulos diferentes para poder conseguir extrair foto diferente, eu fazia 3 roupinhas. Nossa, eu lembro que era 3 roupinhas. E aí os meus ensaios eles eram muito mais longos, né? Por quê?
2 roupinhas já tá de bom tamanho, o neném já começa a cansar. Mais do que 2 roupinhas, ele já começa a estressar. E aí eu tinha que voltar o neném para o colo da mãe para mamar, eu tinha que esperar esse tempo. E os meus ensaios de meia hora, no máximo 40 minutos, ia para 1 hora e 20 por conta de uma roupinha que eu coloquei a mais nesse neném. Então faz total diferença, tá? Você manter o seu ensaio aí e já deixar também conversado com a mãe que você vai usar 2 roupinhas. Eu já recebi mensagem aqui de fotógrafo falando que usa 3, 4 roupinhas. É muita coisa, né? Quando você não sabe o que fazer com aquele bebê, acaba que você vai trocando as roupinhas e o cenário só para ter foto diferente, não é verdade? Mas a partir do momento que você entende o que tem que ser feito com aquele bebê, você vai saber, né, posicionar o neném e vai saber conseguir foto diferente, né, do bebê. Então não tem necessidade, gente. 2 roupinhas está de bom tamanho para fazer no acompanhamento. E o bebê de 2 meses praticamente é da mesma forma. O bebê de 2 meses ainda, né, não mexe muito o corpinho. Nos 2 meses que a gente começa a ter um tipo de sorrisinho, mas ele não firma a cabecinha. Então ainda é diferente. É difícil pra gente estar conseguindo diferentes, a gente forçar um pouquinho mais desse bebê. E aí o bebê de 2 meses eu faço uma produção dele no meu puff e faço outra produção já no chão, onde eu uso às vezes uma tina para poder estar posicionando o neném, ou às vezes eu uso um caixotinho que eu tenho aqui, que eu consigo posicionar o bebê também, e aí eu consigo fotos diferentes, né? Tenho foto do bebê lá no puff, onde eu coloco os meus tecidos, e tem as fotos também que eu uso nesse cenário diferente, onde eu já monto no chão. E a partir dos 3 meses, gente, aí eu fotografo o bebê só no chão. Já não coloco mais no puff, não. Porque aí ele já me dá mais possibilidades. Eu já consigo fazer mais com esse bebê. Ele já levanta a cabecinha, eu já tenho o apoiador para colocar ele aqui, ó, né? Levantando a cabecinha, onde eu vou conseguir pós frente. Eu já consigo fazer de barriguinha para cima, às vezes tem uns que já levanta a perninha, então já vai ficando tudo diferente, né? E já é mais fácil para conseguir um sorrisinho, tem tudo isso, né? Então, quem não faz acompanhamento de bebê aí, por conta que, eu escuto muito falar, Mara, eu não consigo fotografar neném de 1 mês, eles não fazem nada. Eu não consigo fazer foto de bebê de 2 meses, não faz nada. E às vezes deixa de estar faturando nesse primeiro e no segundo mês, e às vezes de estar amarrando essa mãe aí no seu estúdio, ou para você que fotografa na casa do cliente, por conta de não saber o que fazer com o bebê. E às vezes a mãe quer aquele acompanhamento mensal, ela quer registrar todas as fases do bebê, né? E se você não faz, ela vai procurar alguém que faça. E aí às vezes você perde esse cliente por bobeira, por não saber o que fazer com esse bebê de 1 e 2 meses. E eu tenho essa semana eu recebi uma pergunta lá, a moça, a fotógrafa, ela estava iniciar no acompanhamento infantil e ela estava perguntando lá se é preciso ter muitos acessórios para começar no acompanhamento infantil, e a minha resposta é que não precisa, gente, não precisa de tanta coisa. Parece que ela me postou lá que estava pensando em já ter uns 12 cenários diferentes. Não tem necessidade. Aos poucos você vai adquirindo os seus acessórios, aos poucos você vai comprando, né, as coisinhas que você precisa, e tudo que você tem no newborn você pode fazer com o bebê de 1 mês, tá? Tudo, praticamente tudo que você tem, você usa no bebê de 1 mês. Eu uso as roupinhas, porque tem roupinhas às vezes do newborn que eu uso no bebê de 1 mês. Eu uso meus caps, eu uso as minhas touquinhas, eu uso as minhas headbands, eu uso as flores, as mantas do puff. Então, gente, não tem o porquê. Muita gente fala, eu não tenho acessório para fazer com um bebê de 1 mês. É claro que tem. Tudo que você tem no newborn, você vai poder estar usando no seu bebê de 1 mês da mesma forma, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta aí sobre fotografia? A Paty fotografando, parabéns, tá? Muito bem. Deixa eu subir aqui um pouquinho para ver. Fotografando a Grazi. Novato. Dijane, seja bem-vinda, Dijane. Deixa eu ver aqui, mais aqui tá fotografando.
A Cida deixou aqui uma pergunta para mim, ó. Tenho muita dificuldade nos primeiros meses de acompanhamento. Então, Cida, não precisa de ter essa dificuldade. É o que eu estou tentando passar aqui para vocês. Os primeiros meses, principalmente o primeiro e o segundo mês, é praticamente igual ao newborn. Você vai seguir as regras do newborn. Somente não vai fazer pose com o bebê. Você não vai ficar perdendo tempo ali para fazer pose com o bebê se você está cobrando como acompanhamento infantil, tá? Por quê? Porque o newborn é um valor diferenciado. Eu cobro um valor diferenciado. Então eu não vou ficar fazendo pose ali com o bebê se a mãe não tá me pagando para ter aquelas fotos elaboradas, né? Aquelas fotos diferentes que a gente faz no ensaio newborn. Então eu fotografo o bebê só com o olhinho aberto. Mas eu coloco o som do útero. Se tiver mais frio, eu aqueço também o estúdio, como eu faço no newborn, tá? Eu posiciono ele também com os posicionadores que eu uso no newborn. Eu uso os wraps, eu uso as mantas, da mesma forma. E também segue a mesma linha de posicionamento. No newborn, a gente geralmente posiciona o bebê e gira o rostinho dele mais para frente para a gente deixar o rostinho em evidência, não é? No acompanhamento é da mesma forma. Você vai posicionar o bebê, você vai ajustar o rostinho dele com os posicionadores embaixo do bumbum para dar uma levantadinha no corpinho e vai fotografar também no ângulo de cima, pegando o olhar do bebê, tá? Sempre aqui, ó, nessa linha. Nunca fotografa aqui, ó, de baixo para cima. Por exemplo, o nenê tá deitadinho, você vai lá do outro lado e tá vendo as narinas aqui na lente da sua câmera, tá fotografando. Eu não gosto. Tem fotógrafo que gosta, mas eu não gosto. Eu prefiro fotografar sempre o bebê na linha do olhar, tá? Sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Se tiver uma pergunta, pode deixar aí, vai ser um prazer estar falando com você. E a partir de hoje, você já coloca aí fotografando, tá? Não é mais novata. A Karina também já tá fotografando muito bem, parabéns. Solange, não sei fazer pose do sapinho. Então, Solange, o que acontece com a pose do sapinho? Você já entende as técnicas da fotografia newborn? Você já domina primeiro as poses básicas da fotografia newborn? Se sim, ok, vai lá, vamos fazer a pose do sapinho. Agora, se não, primeiro foca nas poses básicas, foca nos fundamentos no newborn, tá? Por quê? Porque se você pula essa parte que é focar primeiro nos fundamentos, nas poses básicas, onde você vai primeiro ali colocar o neném na pose do bumbum, vai conseguir ajustar esses detalhes. Se você já foca lá no sapinho, você não vai ter sucesso. Porque você precisa entender primeiro o bebê, precisa entender primeiro o que ele lhe proporciona fazer, tá? Se você, por exemplo, começa um ensaio newborn e logo já vai tentar fazer uma pose do sapinho, não vai funcionar, tá? Primeiro, porque você não vai ter conseguido fazer as fotos para os pais, né? Você já vai ficar ansiosa porque não conseguiu, e aí às vezes vai colocar o neném na pose do sapinho e o neném não vai aceitar e você não vai ter foto nenhuma, tá? E segundo, que se você não focou ainda na pose básica, não focou ainda nos princípios do newborn, você não vai entender essa pose, porque é a pose mais elaborada. Eu só faço a pose do sapinho quando o bebê, ele tá assim, total em sono profundo e no final do meu ensaio, tá? Por quê? Porque eu preciso de garantir primeiro as fotos, eu preciso de garantir primeiro aquele ensaio e depois eu tentar fazer uma pose mais elaborada, que no caso, pra mim, é essa pose do sapinho, ela é mais elaborada, viu? Então, se você já entende, tá? Já domina lá a pose do bumbum, a pose de ladinho, a pose de barriguinha pra cima, já entende tudo disso, aí sim, ok, vai lá e vai tentar fazer a pose do sapinho. Mas, se você não domina, não tente fazer agora, ou tente fazer só no final do seu ensaio. E vamos falar um pouquinho então sobre essa pose do sapinho. Mas, Mara, como que é feita essa pose do sapinho? Então, geralmente, quando eu vou fazer a pose do sapinho, primeiro eu olho a flexibilidade do corpinho do bebê.
Por quê? Porque tem bebê que ele não proporciona a gente fazer essa pose, não adianta. Tem bebê que ele tem as articulações, tem o corpinho mais duro, então não adianta você tentar fazer, porque ele vai chorar, ele não vai proporcionar colocar as perninhas para frente, né? Porque as pernas vêm aqui, né? E o bumbumzinho lá atrás, ele não vai ter essa flexibilidade aqui no corpinho. Então, se você tentar uma ou duas vezes, não force. O jeito que geralmente eu faço essa pose do sapinho, eu posiciono o neném no meu colo, tá? E já levo ele praticamente pra pose. Eu já coloco aqui a mãozinha dele aqui no queixo, pronto, e eu seguro essa mãozinha no queixo. E o Alex, que é o meu assistente, meu marido, né, que sem ele eu não faço nada aqui, ele vai, pega o corpinho do bebê e já posiciona no puff. Ele já leva prontinho. E depois lá no puff é só vir ajustando os detalhes, de às vezes trazer a perninha um pouquinho mais pra frente, ajustar os dedinhos, porque eu não gosto quando fica aquele pezão lá na frente, eu gosto que fica só os dedinhos. E aí aos poucos a gente vai ajustando essa pose. Uma dica que eu dou para parar o bracinho, ó, se você colocar o bracinho aqui pra dentro, ele não vai dar sustentação aqui na cabecinha do bebê, tá? E aí vai ficar aquela mãozinha feia e vai ficar abrindo. Traga o cotovelo um pouquinho mais pra frente, ó. Ele não tá aqui atrás, né? Ele tá aqui na frente. Eu que essa pose do sapinho tá até bonita, né, gente? Coisa mais esquisita, ó. Ó, aqui, ó. O bracinho tá aqui na frente. O bracinho tá aqui atrás. Então, a partir do momento que ele vem aqui pra frente, ele possibilita dar esse apoio aqui no rostinho do bebê, viu? E aí vai ficar bem mais prático para você conseguir fazer a fusão. Lembrando sempre, gente, essa pose a gente não faz e deixa o bebê sozinho na pose, tá? Essa pose exige fusão. Você tem que colocar aqui o bracinho do bebê, seu assistente segurar embaixo, você clica e segura na cabecinha e você clica, tá? Não deixa o bebê sozinho em hora nenhuma nessa pose, tá? E aí, onde é que eu coloco o bebê para fotografar nessa pose? Eu coloco, gente, ó, o bumbum dentro da gamela e o bracinho apoiado na borda da gamela, tá? Então fica prático. Apoiou o bracinho aqui na borda da gamela e o bumbum lá dentro, essa borda da gamela já vai praticamente elevar o corpinho dele para você e vai ficar bem mais prático para poder conseguir. Se necessário, às vezes o bebê começa a escorregar dentro da gamela, você vem com o posicionador e coloca lá embaixo do bumbumzinho dele, por baixo das mantas, viu, gente? Da manta de microfibra lá embaixo, né? Da manta principal, não, senão vai ficar enrugado. Coloca lá embaixo e ajusta para o bebê não ficar voltando, tá? E aí ele mantém aqui na pose. Mas eu vou só reforçar, tá? Só se você dominar já as poses básicas, porque, gente, com as poses básicas a gente já consegue extrair muitas fotos para os nossos clientes, tá? Então não preocupa com foto do sapinho agora não, foca no básico primeiro, faz primeiro um feijão com arroz ali bem feito e depois você vai pensando em pose do sapinho, tá? E tem também a pose, às vezes a gente não consegue colocar aquele neném nessa pose do sapinho, que é com os pezinhos lá na frente, aqui pertinho do rostinho. Mas você pode estar fazendo a pose do bracinho, viu? Às vezes você não consegue aí, é a Sângela, né? É a Sângela, eu não tô conseguindo ler teu nome direito. Sângela, às vezes você não consegue colocar aqui na pose do sapinho com as perninhas para frente, mas você consegue fazer a pose do bracinho. E como que é essa pose do bracinho, Mara? Eu pego aqui, ó, já coloco o neném também na pose, ele já está da pose pronta pro puff. E aí atrás o corpinho, eu não vou puxar as perninhas dele para frente, eu vou deixar ele ajoelhadinho dentro da gamela. Como se a gente estivesse posicionando o bebê, por exemplo, na pose do bracinho dentro de um prop. Ele vai ficar da mesma forma, ajoelhado, tá? Ajoelhado com as perninhas para trás, dentro da gamela e os bracinhos aqui na frente, na borda da gamela. E aí você vai usar a mesma forma, ó. Aqui as mãozinhas, não, a mãozinha não é aqui, ela é bem mais aqui atrás, né? Aqui, ó, ela vai pegar aqui, ó, não é aqui na frente, apertando as bochechinhas. Você vem com essa mãozinha bem mais aqui atrás, ó. Ela vai ficar bem assim, ó. E aí você vai conseguir ajustar os dedinhos. Eu coloco
esse aqui é atrás da orelhinha, tá? Esse aqui é atrás da orelhinha, que aí as mãozinhas ficam bem certinho. E aí fica mais fácil do que você conseguir colocar ele na pose do sapinho. Eu prefiro fazer essa foto. Os bebês aceitam mais essa pose, tá? Que é essa pose do bracinho e não a pose do sapinho. Deu para entender? Sângela, ficou alguma dúvida? Mas, tá, não esqueça dos fundamentos. Foca no básico primeiro. Depois você vai fazendo o que é o mais difícil, que para mim essa pose é mais difícil. Também eu tenho dúvida no puff. Sempre ficar dobras no tecido. Então, Sângela, o puff não tem segredo, tá? Se você tem aquele suporte circular, não sei se você tem o suporte circular, tá? Para poder esticar a manta, não tem segredo. O que você tem que fazer? Você tem que colocar nesse puff por cima da gamela ou dos posicionadores, não sei se você usa posicionadores, coberta de microfibra. No mínimo 2. Por quê, Mara? Porque se você coloca uma só, vai ficar enrugado. Porque vai ficar marcando ali a borda da gamela ou dos posicionadores. Então você tem que colocar no mínimo 2 cobertas, tá? Por cima da gamela. E aí depois que você colocou essas 2 cobertas em cima da gamela, vem a manta principal. Mas eu também não uso uma manta principal só. Eu coloco primeiro uma manta de base e depois que eu coloco a manta principal. Porque se eu usar só a manta principal, vai ficar enrugando. Principalmente na hora que você for usar os posicionadores aí embaixo do bebê. De um jeito ou de outro vai enrugar. Então eu uso uma de base e depois a principal. E aí ali no suporte circular, você tem que esticar ela bastante, tá? Estica primeiro a base, estica e depois vem esticando a principal. Dessa forma você não vai ter que ficar ali, às vezes ali corrigindo foto lá no Photoshop. Porque essas rugas realmente incomodam. Não fica bonita a fotografia. Você tem uma lição tendo que editar essas rugas, né? Então o ideal é que a sua foto do puff, ela já saia pronta, ela já saia assim, correta, para não ter que ficar perdendo esse tempo lá. Mas não tem segredo não, é só colocar 2 mantas no mínimo em cima da gamela e 2 mantas de base, tá? A base mais a principal e esticar o máximo possível na hora que você for ajustar lá no suporte, tá? Vamos ver quem mais está fotografando. Vamos ver a Cida. Cida, eu até faço, mas estava com dúvidas. Qual que é a dúvida, Cida? Não tem muita dúvida, né? O bebê, acaba que o bebê vai ditando as regras pra gente no acompanhamento. Ele que sabe o que a gente vai poder fazer, ele que sabe o que vai dar certo nas coisas e a gente vai seguir no ritmo dele. Deixa eu ver. Aqui eu tenho o Alex que fica me ajudando e ele fica lá no computador, ele vai lendo tudo aí, ó. Já até falou um oi. Gente, como é que tá o áudio aí? Tá pedindo para perguntar, tá tudo certo? Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? O que fazer em questão da opinião das pessoas? O que fazer em questão das opiniões das pessoas que acompanham os ensaios? Então, Sângela, você tá falando em relação ao newborn, né? Eu falo muito, gente, que o sucesso no ensaio newborn, ele começa desde ali o contato com os pais, tá? Você tem que ter o primeiro contato com os pais bem feito. Você tem que explicar as regras e como funciona o seu ensaio. Porque se você não explica para o pai e para a mãe como que funciona esse ensaio, eles não entendem. E aí você tende a ter dificuldade na hora do ensaio, porque a mãe vai ficar em cima de você. O pai vai ficar também te perguntando. E aí eu já me posiciono logo no início. Na hora que eu recebo o pai e a mãe aqui, os meus clientes, eu já recebo, né, com todo carinho, da forma que tem que ser, mas a partir do momento que eu entro já para o estúdio para fotografar, eu já falo com eles. Eu explico que eu sou profissional da fotografia newborn, que eu sou especializada, que eles podem ficar à vontade, e aí eu já falo como que é feito o ensaio newborn. Eu falo que o ensaio newborn é demorado, em média de 2 horas para eu poder conseguir fotografar os bebês. Que geralmente tem pose que eu coloco, o bebê pode acontecer de chorar, eu tento manter o bebê na pose, mas se o bebê chorar e continuar no choro, eu pego, tiro da pose e agrado no meu colo. Quando eu falo dessa forma, a mãe já entende que, né,
A partir daquele momento, ela não vai mais dar palpite, ela vai ficar quietinha ali. E aí eu já falo pra ela, inclusive agora o neném vai ficar no meu colo e ele vai voltar pro seu colo só se for necessário para mamar. Porque quando tá no teu colo, ele tende a sentir muito o seu cheiro e aí pode deixar o bebê agitado. Então se for mamar na chuquinha, sou eu quem dou mamar. Se vai no colo da mãe para poder mamar, na hora de arrotar, é pro meu colo que vem. Eu me saio dessa forma, eu nunca tive problema, tá? Com o pai tá em cima de mim, com mãe ficar em cima de mim, então nunca tive esse tipo de problema. Uma vez só, quando eu comecei na fotografia de newborn, que foi lá em 2014, eu ainda estava fotografando os bebês de graça. Eu recebi um pai aqui que ele olhou pra mim e falou assim, você não vai machucar meu neném não, né? Meu filho não, né? Gente, na hora que ele falou desse jeito comigo, a minha perna tremia, o meu braço tremia. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Se eu não me engano, era o segundo ensaio que eu estava fazendo naquela época. Aí eu olhei pra ele e falei, não, você pode ficar tranquilo, viu? Porque eu me especializei na fotografia de recém-nascidos e eu sei exatamente como fazer o ensaio, tá? Mas você pode ficar tranquilo, pode sentar, pode assistir, tá? Só que a partir desse momento, o bebê vai ficar comigo. Eu lembro certinho que eu falei dessa forma. E aí, depois, a partir desse dia, eu falei, gente, eu preciso de saber certo o que eu vou falar com os pais, porque eu não posso fazer situação de novo, né? Eu não posso ficar intimidada nesse ponto de não saber direito o que vai falar. E aí eu comecei a treinar. Eu tinha essa dificuldade de conversar, eu tinha essa dificuldade de expressar com as pessoas quando eu comecei. Quem me vê hoje falando aqui, né? Vocês que estão me vendo falando aqui desse jeito, não era assim. Foi depois de muito treino. Nossa, eu pegava o celular, colocava a câmera na frente, ficava treinando. Eu escrevia textos para eu poder decorar a forma que eu tinha que falar com a mãe, a forma que eu tinha que falar com a mãe. Foi dessa forma que eu consegui me destravar, né? Para poder me posicionar também com aquela mãe, com aquele pai que ia ser o meu dia a dia, que eu ia ter que passar por isso. Não ia ter como eu fechar contrato sem conversar. Não ia ter como eu fechar contrato sem estar, né, frente a frente, conversando e lidando com aquelas pessoas. Então eu tive que aprender também essa parte de relacionamento, tá? Porque se você não sabe se relacionar com seus clientes, você não vai saber levar aquele ensaio à frente. Você não vai saber vender o seu produto. Porque tudo, gente, é uma engrenagem. Uma coisa vai puxando a outra, né? Não é só você fotografar o bebê. Você tem que saber se relacionar. Você tem que saber vender, né? Você tem que saber se posicionar na hora que for preciso. Porque dessa forma, se você sabe se posicionar em determinadas situações, você vai ter sucesso. Então, o sucesso no ensaio newborn, para você ter já um ensaio tranquilo, onde você consiga fazer as fotos ali, vem ali no início do seu ensaio, no primeiro contato com os pais, tá? Quem não sabe o que falar, quem não sabe o que fazer, escreve. Escreve e fala, que aí na hora que você receber aí o seu cliente no seu estúdio, vai vir tudo aqui na sua cabeça. Opa, eu tenho que orientar a mãe disso, eu tenho que orientar o pai disso, ela já vai ficar sabendo que é isso, que é aquilo. E aí você não vai ter mais problema de ter pai aí, de ter mãe em cima de você o tempo todo. Inclusive eu já tive relato aqui de uma fotógrafa que estava me falando que ela recebeu um bebê e ela estava fotografando o neném e o neném chorou um pouquinho, estava dentro de um cestinho e ela ia conseguir acalmar o bebê, porque quem faz a fotografia newborn sabe que às vezes o neném chora um pouquinho para ficar na pose, e na hora que ela estava quase o neném, ela ia conseguir a foto, a mãe foi lá e tirou o neném de dentro do cesto e falou que estava na hora do neném mamar. Entendeu? E aí ela perdeu todo aquele trabalho de colocar o neném na pose, já estava conseguindo ajustar os bracinhos. A mãe foi lá, simplesmente tirou e falou, não, vou pôr ele para mamar, e está chorando porque ele quer mamar. Por que a mãe fez isso? Porque ela não se posicionou na hora que ela recebeu essa mãe. Depois eu fui conversando com ela disse que simplesmente recebeu o cliente no estúdio dela, deixou o cliente sentar lá na parte de atendimento, na sala de atendimento, e deixou a mãe. Não explicou como que era a fotografia, porque
Gente, ainda é normal, mesmo com esse mercado tão grande que é a fotografia newborn, ainda é muito normal a gente receber cliente aqui no nosso estúdio que não entende nada da fotografia newborn, que não sabe os passos da fotografia. Então você tem que deixar esse seu cliente atualizado, você tem que deixar esse seu cliente já ali sabendo como que você vai fazer na hora do ensaio. Olha, ele está me soprando as coisas que está tirando minha linha de raciocínio, entendeu, gente? Ele deve estar lendo os comentários e ele fica tirando minha linha de raciocínio. Se tiver alguma pergunta, no final vai responder todo mundo, tá? Então, se você não se alinha com esse cliente na hora que você recebe ele aí no seu estúdio, você vai ter esse problema, tá? Então, primeiro, gente, tem que alinhar, tem que entender o que tem que ser falado pro cliente assim que você receber ele. E isso vem com o quê? Com o treino, tá? Você tem que treinar. Não é de uma noite pro dia que você vai ficar boa. Não adianta você falar hoje, vou pegar o celular, vou pôr aqui, vou gravar tudo que eu tenho que falar e amanhã eu vou receber ele, vai sair beleza. Não é. As coisas não acontecem de uma noite pro dia, tá? Você tem que saber, sim, o passo a passo e a forma como fazer. Aí sim você vai subir um degrau, tá? Um dia vai ser melhor do que ontem e amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje e você tem que fazer tudo, fala, gente, você tem tudo de melhor com o que você tem, tá? Alguém aí com mais uma pergunta? Então, Sângela, ficou claro? Consegui te ajudar nessa questão aí dos pais, nessa questão aí de pessoas que estão acompanhando o ensaio, tá? Estamos tendo muito problemas em relação aos pais. Normalmente a mãe, o pai e o avô. E sempre a avó quer dar opiniões e acaba atrapalhando, pois quer enfeitar demais os cenários. Então, muita gente me fala de avó, mas como lidar com essas avós na hora do ensaio? Gente, eu nunca tive problema com a avó. Quando a mãe fala assim, Mara, eu posso levar a vovó para fotografar? Eu falo, é claro que pode trazer. Por quê? Porque eu sei que eu vou vender mais fotos para aquele cliente. Porque a foto dos avós não está incluso no meu pacote. Então eu sei que se ela vai trazer a avó para fotografar, a madrinha, o padrinho, eu amo, porque eu sei que eu vou vender mais naquele ensaio. Tá? E a vovó, Sângela, funciona da mesma forma, tá? Você tem que deixar ela informada e você tem que passar o profissionalismo ali no começo do seu ensaio. Se ela percebe que você é profissional, que você está agindo de forma correta, ela não vai te dar trabalho nenhum. Eu nunca tive problema com vó. E olha que eu recebo muitas avós aqui no estúdio, tá? Teve uma avó uma vez, eu via que ela ficava em cima de mim, o tempo todo ali em cima de mim olhando, mas não falava nada, tá? E aí o que eu faço? Eu fico puxando conversa. Quando eu vejo que as avós estão ali em cima de mim, eu vou puxando conversa, eu vou contando histórias de outros bebês que eu já fotografei, eu vou contando como que o ensaio é feito. Isso tudo vai me gerando autoridade. E aí o que acontece? Ela não fica mais do que 10 minutos ali em cima de mim, porque ela já percebeu que eu entendo, ela já pegou confiança em mim, ela já percebe que eu sou uma autoridade da fotografia newborn. Então, você acha que ela vai ficar 2 horas em cima de mim ali, e eu falando, e eu conversando? Não vai. Mesmo que ela fique um pouquinho mais, às vezes a gente está trocando ideias, né? Às vezes a gente está conversando um pouquinho mais, mas ela não está prestando atenção no que eu estou fazendo. Então eu tento sempre desligar a atenção dela, do neném, eu tento trazer essa atenção para mim. Eu vou conversando e aí tudo vai fluindo da melhor forma possível. E logo ela já senta lá no cantinho dela, ela já percebe que o netinho dela está entregue em boas mãos e não me dá trabalho. Na hora de fazer a foto eu chamo ela para fotografar. E geralmente o que acontece também? Como o estúdio é quente, a gente tem que manter um estúdio entre 28 e 30 graus, a maioria das avós não conseguem ficar lá dentro. Elas começam às vezes a suar e ficam incomodadas com o calor e elas esperam do lado de fora tranquilamente, tá? De boa, não tem problema com a avó, tá? Mas o que é o segredo? Saber se posicionar, tá bom? Vamos ver quem mais tem perguntas. Oi, Valério, foto, sonhos, tudo bem? Juliana, tudo jóia? A Karina, minha gamela
Minha gamela eu comprei em site de newborn, mas não sei se é o tamanho ideal, acho grande demais. Você sabe as medidas? Então, Karina, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 30 centímetros, viu? Depois, se você quiser me chamar aqui, eu posso até medir a minha. Mas o que que acontece? Até pouco tempo atrás, eu trabalhei com uma gamela, eu fotografava com uma gamela que eu comprei em São Paulo, numa dessas viagens que eu faço, eu comprei essa gamela. E ela me atendeu durante, nossa, muito tempo, uns 3 anos, eu fotografando só com ela. Eu nunca tive problema. E outro dia que eu fui e comprei a gamela da Love Prop, e ainda falei com a Alex. Gastei R$100. Então, o que vale mais pra mim na hora de fotografar o bebê na gamela? São os posicionadores, tá? Não adianta você ter a gamela perfeita, a medida perfeita, ter tudo certo, se você não usa os posicionadores. Nem sempre é possível posicionar o bebê na gamela de forma correta sem posicionador. Eventualmente você vai precisar de um posicionador aqui na cabecinha para elevar a cabecinha, às vezes no cotovelinho para segurar o bracinho, às vezes nas perninhas para levantar bumbum, para levantar a perninha. Então isso é normal, viu? A gamela às vezes tem fornecedor que tem uma medida, tem fornecedor que tem outra medida, mas você tem que ela e usar esses posicionadores. Eu falo muito, gente, os posicionadores, eles são os nossos amigos na fotografia newborn. Você tem que saber onde colocar esse posicionador. Só assim você vai conseguir refinar a pose. Tem muita gente que acha que comprou a gamela, nossa, aí a foto vai sair aquele espetáculo. Você vai conseguir fazer aquela foto perfeita, com aquele bumbumzinho lá em cima, com aquele rostinho viradinho, e acha que vai fazer magia com a gamela. Mas não é dessa forma, não funciona assim, tá? Você tem que entender que você tem que usar esses posicionadores e você tem que entender como que posiciona esse bebê, tá? Porque não adianta nada. Eu vejo muita gente aí investindo em próprios caros, investindo naquele melhor cestinho, naquele melhor wrap, na melhor gamela, na melhor câmera, mas esquece de investir em conhecimento. Você tem que investir em conhecimento, você tem que entender o bebê, você tem que entender as técnicas da fotografia newborn, da fotografia de bebês em geral, porque senão você não vai conseguir uma foto bonita. Não é o prop que faz a sua foto, é você que faz a foto, né? Você que tem que entender a maneira como vai posicionar aquele bebê bonitinho ali, todo certinho na pose. Eu vejo tantas fotos com aqueles props lindos, aqueles fundos, né? Tudo de primeira, mas o bebê tá lá praticamente, ó, né, jogado, todo desengonçado. A fotógrafa não consegue, o profissional não consegue refinar a pose, não consegue entender aquele bebê. Então não adianta. Eu prefiro 1000 vezes investir em conhecimento para poder alavancar a minha fotografia do que em próprio bonito. O que adianta, né? Um cesto lindo, maravilhoso, um carrinho lindo, maravilhoso, mas o bebê tá todo largado lá dentro, tá sem posicionamento nenhum. Então foca primeiro em aprender a fotografia, depois você vai focar nos acessórios, tá? Combinado? Quem mais, gente? Deixa eu ver, a Karina respondia, gamela. Eu tenho uma dificuldade meio grande para poder mexer no celular, viu, gente? Quem me conhece sabe que eu sou meio avessa com essas coisas de informação. Mas se a minha live cair, porque eu tô mexendo muito aqui, viu? Oi, Ellen, tudo bem? Tem como fazer outra live dessa? Porque aqui pra mim tá travando muito e eu não tô conseguindo acompanhar. Ellen, tem sim, tá? Pode deixar que toda quinta-feira eu vou estar aqui, tá? Ó, seja feriado, seja carnaval, seja dia santo, o meu aniversário, aniversário das minhas filhas, o que for, o nosso encontro tá marcado aqui toda quinta-feira às 19h07. Já anota na agenda, viu, gente? Põe lá, ó, encontro com a Mara, toda quinta-feira, que aí você não vai perder essa oportunidade de estar aqui trocando ideia comigo, tá bom? E ó, eu quero ver todo mundo aqui uns dias fotografando, tá? E não novato, fotografando. Quem é novato também é sempre bem-vindos, que aí você vai estar aqui comigo, já vai estar aprendendo tudo sobre a fotografia de bebês e já vai começar a colocar em prática. Gente, falando mais uma vez, a Maratona Fotografe Bebês tá aí, tá vindo com força total, viu? Tem muita gente já no link, é muita gente esperando essa semana da Maratona Fotografe Bebês, onde eu vou estar falando tudo sobre a fotografia newborn, tudo
tudo sobre os acompanhamentos dos bebês e tudo sobre vendas e marketing, porque não adianta fazer foto bonita, não adianta ter cenário bonito, não adianta ter a câmera full frame, a lente top, a mais nítida de todas, se você não entende como vender o seu trabalho, tá? Então, se você quer fotografar bebês todos os dias, cadastre no link lá na minha bio para poder participar da Maratona Fotografe Bebês, tá? Combinado? Vamos lá, gente. Ellen, pode ficar tranquila que eu vou deixar a live, viu? Karina tá travando. Eu não sei o que acontece com a minha internet aqui, gente. A minha internet, ela... Ó, hoje o Alex já ligou no suporte para poder melhorar. A internet, o pacote VIP que a gente tem, mesmo assim, às vezes trava. Mas vamos lá. Pode levar, não dá? Cida, dúvidas no puff próprios, mas agora adquiri um puff. Ah, que joia. Deixa eu ver aqui que o Alex... tá me soprando, ele fica me soprando, viu, gente? Aqui, ó, porque eu não consigo acompanhar todo mundo e ele tá lá direto lá, e ele fica me soprando, escrevendo aqui para poder falar com vocês, falar o que tem que ser falado. O áudio tá tudo certo, né? Ah, ele tá falando aqui, pessoal, se inscreve lá no YouTube, tá? YouTube eu sempre posto vídeo lá, maiores, os vídeos com mais densidade, com mais detalhes, porque são os maiores que aqui no Instagram às vezes eu não consigo. Então, ó, vai lá, ativa o sininho lá do YouTube, porque aí você vai ser avisado assim que eu postar meu vídeo. E eu posto vídeo todos os dias, tá? Então todo dia tem conteúdo novo lá. Me segue também no Instagram. Eu imagino que quem tá na minha live aqui já tá me seguindo aí também, né? Porque foi notificado que eu tô ao vivo, tá? Então, a Cida, dúvidas no uso dos props. Mas agora adquiri um puff, vou usar. Qual que é a dúvida, Cida, no uso dos props? E fala pra mim qual que é o prop, se é cestinho, se é caminha, se é bercinho, o que que é? Qual que é a dúvida? Que aí às vezes eu posso conseguir te ajudar. Agora, o puff, Cida, ó, você fez um excelente investimento, na verdade uma excelente aquisição. Por quê? Porque no puff, gente, é tudo pra gente na fotografia newborn. Todos os meus ensaios, eu faço fotos no puff, tá? E eu faço somente uma composição no meu puff. Eu não sou de ficar trocando manta no puff e voltando o neném lá no puff toda hora, na pose da bundinha. Não faço isso, não. Eu tenho uma sequência que eu pego do começo e vou até o fim. E onde eu consigo, assim, de 12 a 15 fotos diferentes para poder apresentar para a mãe, usando somente uma composição no puff. Então, quem está começando aí que não tem puff, tem que ter puff, tá? Tem que ter o puff, porque é onde você vai conseguir muitas fotos. Na maioria das vezes, se você oferece aí um pacote de 10, de 15 fotos, você mata praticamente ali no puff todas as fotos. Às vezes, se o bebê depois acordar, você vai conseguir fazer algumas fotos enroladinho, fotos com os pais, enroladinho e tudo, mas a maioria das fotos você já conseguiu numa única composição, tá? Então, o puff é o coringa na fotografia newborn, tá? Tem que ter. Por quê? Porque a gente consegue fazer muitas fotos. Por exemplo, na foto do bumbum, se você conseguir posicionar o bumbum e o bebê na foto do bumbum lá, automaticamente, numa única pose, você vai conseguir umas 5 fotos diferentes para a mãe. Você vai usar o app, você vai usar a asinha de anjo, você vai trocar a tiarinha, né, a headband, você vai colocar, às vezes, se for menininha, sainha, se for menininho, toquinha, boné, e aí vai da tua criatividade. Você vai conseguir muitas fotos fazendo uma pose só, tá? Então, quem quer ver isso tudo, como isso tudo acontece, vai lá, gente, cadastra na Maratona Fotografe Bebês, tá? E já vai sair fotografando. A Sângela, eu também tenho... Não escreveu, Sângela, fico com medo da pessoa não gostar. Eu também tenho o que? Seila? Não consegui entender a tua pergunta, Sângela. Faz aí de novo, por favor, tá? Que daí eu vou falar com você. Já aconteceu do ensaio não sair legal porque o bebê não estava num dia bom? Sim. Como você agiu? É a Brisa. Já aconteceu sim. Nossa, já aconteceu. Inclusive no mês passado eu falei com o Alex. Falei, Alex do céu, o que está acontecendo? Porque já uma leva de neném, os nenéns não dormiam, ele não ia, não tinha como. Inclusive, foram 2 bebês que eu fotografei assim, em seguida, um cedo, o outro à tarde.
E o bebê, nossa, me deu assim muita dificuldade. Foram 2 bebês muito difíceis. E aí o que eu faço? O máximo de wrap possível para poder conseguir salvar o meu ensaio, tá? Eu enrolo o neném no wrap, faço fotos com ele lá no puff, enrolo outro wrap por cima, tá? Para conseguir foto diferente, faço foto nos props. Aí eu vou, faço foto com a mãe, faço foto com o pai, faço foto com a madrinha se tiver junto, com a avó se tiver junto, tudo enrolado, porque só ali nas fotos de família eu vou conseguir já garantir o máximo de fotos possível. E do bebê, na hora que eu enrolo no wrap, eu faço foto de toquinho, faço foto de red band, eu vou lá, faço foto de contraluz, faço foto de corpo inteiro, vou modificando os ângulos para poder ter o máximo de fotos diferentes para apresentar para a mãe. Feito isso, aí eu desenrolo o bebê e desenrolo total não, quando o bebê tá difícil, viu? Desenrolo a parte de cima dos bracinhos e tento levar pro baldinho. Eu tenho um baldinho aqui que ele é o baldinho de comida. Eu faço tudo nele quando o bebê é difícil, eu nem ameaço pegar outro próprio. Eu uso esse balde, porque esse balde todo o bebê fica dentro dele. Então eu pego o baldinho lá dentro e já monto a minha composição. Se eu tô vendo que o neném é difícil, eu uso esse baldinho. E aí eu faço foto nesse baldinho, porque eu vou soltar só os bracinhos, o neném mais difícil, eu já deixo as perninhas enroladas e tento garantir. Aí só então que eu vou tentar fazer foto lá no puff, tá? Se o bebê me deixar, eu faço a foto de bumbumzinho, se não, eu faço foto de lado. Que a foto de ladinho é muito mais prático para a gente conseguir fazer do que a foto de bumbum. Exige menos do bebê. E às vezes o bebê pode estar com cólica e ele não vai aceitar essa foto de bumbumzinho para cima. Porque na hora que a gente cruza as perninhas, que a gente tende a colocar o bebê na pose, né, para poder ficar aquele corpo assim, o cotovelinho juntinho com a perninha, a gente, né, dobra um pouquinho o bebê. E se ele tiver com cólica, ele não vai ficar, porque às vezes pode estar apertando ali os gases que tá na barriguinha e ele vai reclamar. Então eu tento uma, tento duas. Não deixou, não faço de novo. Até mesmo pelo meu tempo e pelo bebê também. Aí eu já viro de ladinho e vou posicionando o bebê na pose de ladinho. Aí com certeza, ali através dessa pose de ladinho, eu vou conseguir também fazer a pose de barriguinha para cima. Que não exige tanto do neném, né? Exige com os reflexos. Que o bebê tende a ter mais reflexo do muro quando ele está de barriguinha para cima. Mas se você tem um assistente para poder te ajudar, te ajustar as perninhas ali, você vai conseguir fotografar também, mesmo que ele tenha esse reflexo do muro, tá? Mas essa é a minha dica. Se o bebê é difícil, logo na hora que eu recebo o bebê, que eu tiro a roupinha do bebê, eu já sei se ele vai ser um neném difícil ou não, tá? Geralmente na hora que a gente tira a roupinha do bebê, se já começa a chorar, se já começa a esticar as perninhas, eu já vejo que vai ser um neném difícil. E aí eu já enrolo, já faço tudo que eu tenho que fazer com esse bebê enroladinho. Agora se eu vejo com o bebê calminho, eu já começo ali pelo puff, tá? Respondido, Prisa? Ah, e outro detalhe, quando eu pego um neném difícil, quando eu pego um neném que eu vejo que não vai me render muita foto, eu não fico ali o tempo todo no ensaio tentando fazer foto diferente não, gente. E aí eu parto para quê? O arroz com feijão, o básico. Eu vou fazer só o básico com aquele bebê. E eu já falo com a mãe. Eu falo, olha, às vezes quando a mãe me pede também, porque às vezes vê lá no meu Instagram, no meu Facebook alguma foto e já me mostra. Aí eu falo com ela, falo, olha, primeiro eu vou garantir as fotos para você ter o álbum, tudo certinho. Depois, se o bebê me proporcionar, aí eu vou tentar fazer essa foto que você quer. Porque às vezes o fotógrafo é inexperiente, a mãe pede a foto lá mais difícil, a foto mais elaborada, e o fotógrafo já vai logo tentando agradar a mãe e sai do roteiro que ele já tem que ter aqui na cabeça quando nem que é difícil. Eu já sei, né? Já sei o que eu vou fazer. Se eu sair desse roteiro, às vezes eu vou estressar mais ainda esse bebê, tá? E às vezes você não vai conseguir nenhuma, nem duas fotos, nem nada, né? Vai ficar aquele ensaio cansativo, às vezes você vai ter que acabar remarcando esse ensaio por conta de fazer foto para poder agradar a mãe, tá? Então eu não faço, tá? O neném tá difícil, eu já começo no arroz com feijão. Eu faço o básico, tento fazer o básico bem feito, tá? Tudo certinho, alinhado, ajustando os detalhes, ajustando mãozinha, dentro do que o bebê me proporciona fazer. Outra coisa que eu faço também, eu já garanto o meu clique, tá? Eu faço dentro do que ele deixou fazer, mesmo que não esteja perfeito, eu já garanto a foto. E depois eu vou tentando
quantas vezes eu coloquei o bebê no puff, olhei, né, parece que não tá bom. Eu ia lá tentar ajustar, às vezes, um dedinho que tava me incomodando, o neném mexia, desmontava tudo e eu não conseguia foto, eu tinha que voltar aquele neném na pose, tudo de novo, e me atrasava todo o meu ensaio. Hoje em dia, não. Eu vou lá, faço, garanto. Aí, se eu vejo que ele tá bonzinho, ele me deixa vir refinando a pose, aí eu vou organizando, tá bom? Deu certo, Sângela? Ah, fico feliz, viu? Graciano, o áudio tá bom? Então tá jóia, tá? Porque tem gente mandando aqui que o áudio não tá muito bom. Tirou todas as minhas dúvidas. Você é top. Parabéns. Então escrevem pra mim, fotografando, e manda coraçãozinho. Karina, adorou? Deu certo, Karina? Jóia, muito bom, tá? Você também está fotografando. Dúvidas todas esclarecidas? Então, Sângela, as dúvidas estão esclarecidas, tá? Mas você tem que treinar, tá? Já, ó, na hora que eu terminar a minha live aqui, já pega a boneca, já põe lá no seu puff e já começa a treinar, viu? Por quê? Porque a fotografia, gente, de newborn, de bebês, ela é puro treino. Não tem nada a ver com dom. Eu falo muito isso para os meus alunos. É treino, você tem que treinar. Não adianta nada eu passar o meu 100% aqui de tudo que eu sei para vocês, se vocês não pegar também para treinar, tá? Tem que treinar, tem que pegar a boneca, testar a luz, testar o ângulo, testar o posicionamento. Só assim você vai conseguir alavancar a sua fotografia, né? Vai conseguir ter sucesso na fotografia, vai conseguir se orgulhar das fotos que você faz, tá? Porque não adianta nada, nada cai do céu. Não adianta você sentar aí e ficar olhando e falar assim, ai, mas eu não consigo fazer aquela foto, ai, mas eu recebi um bebê aqui hoje e eu não consegui posicionar o bebê, ai, mas eu recebi uma mãe aqui hoje e a mãe ficou o tempo todo em cima de mim. Se você não está treinando, se você não está treinando as suas habilidades, se você não tenta melhorar um dia após o outro, tá? É um dia de cada vez. Amanhã você tem que ser melhor do que hoje. Em tudo, gente, não é só na fotografia, não, em tudo. Até na vida pessoal a gente tem que tentar melhorar um dia de cada vez, né? E na fotografia não é diferente, principalmente a fotografia de bebês. Quando eu comecei, gente, eu consumia tudo que você imaginar da fotografia. Eu estava ali o tempo todo, no meu celular, se você abrir o meu celular, até hoje, vai ter só fotos, não tem nada lá. Eu não consigo, durante o dia, abrir um vídeo lá no Facebook ou no WhatsApp de vídeo engraçado. Às vezes, né, é até engraçado, às vezes eu encontro alguma amiga, alguma colega, e aí ela fala, Mara, você viu aquela foto que eu postei, aquela foto e tal? Eu falo, não vi. Por quê? Porque eu não vivo esse mundo, eu vivo o meu mundo da fotografia. Eu não consigo, às vezes, abrir esses grupos de WhatsApp e ficar olhando lá. Eu sei que eu vou crescer em grupos de WhatsApp, eu sei que eu não vou crescer em grupos de Facebook. Eu vou crescer sim, dentro dos conteúdos que eu tenho que me alimentar para eu poder melhorar a minha fotografia, tá? E às vezes eu vejo muito fotógrafo lá nos grupos de fotografia, que às vezes eu dou uma entradinha para ver algum fundo fotográfico diferente para comprar, reclamando da fotografia, reclamando do equipamento, reclamando do preço. Não adianta você ficar lá reclamando, você tem que fazer acontecer, você tem que começar a pôr a tua fotografia em prática, você tem que começar a dominar as técnicas, você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem. Se você tem uma câmera crop, não vai ficar reclamando lá no grupo que tem uma câmera crop, que não consegue isso, não consegue. Tenta fazer o melhor que você pode com aquela câmera que você tem. Tenta fazer o melhor que você pode com a lente do kit que você tem, com a iluminação que você tem. A Graciana, minha aluna, ela é prova disso. Ela não tem tudo certo, os acessórios próprios para fotografia, e ela está fotografando todos os dias, porque ela está melhorando, ela pode. Ela não tem nem o puff. Ela não tem nem a iluminação correta. E se você for olhar o Instagram dela, ela está fotografando todo dia. Mas o que? Ela tem o objetivo de melhorar. Ela tem o objetivo do que ela quer crescer na fotografia. Isso a gente tem que ter. A gente não sai do lugar. A gente não vai conseguir melhorar não, ter resultado de um dia para o outro, tá? É um passo de cada vez. E o Alex tá me falando aqui que vai cortar a minha live porque já atingiu o horário, tá? Infelizmente o Instagram é só 1 hora. E eu já vou lá pra... Nossa, já é 8h07, tá? Então ele vai me cortar.
Gente, aqui ó, um grande abraço. Eu não vou deixar a live cair porque o Instagram me cortar, porque eu quero salvar essa live, tá? Depois eu quero deixar também lá no YouTube, pra quem não viu. E eu tô vendo que tem perguntas aqui, qual que é a iluminação que você usa? Marina, eu vou salvar aqui, eu vou anotar tudo, viu? E na próxima semana, na quinta-feira, eu vou estar aqui de novo com vocês. E a gente vai estar falando mais sobre esse mundo da fotografia de bebês, esse mundo tão grande que é a fotografia de bebês, viu, Marina? Mas não fica preocupada não, porque eu vou anotar aqui. Inclusive tinha várias perguntas aqui e eu não consegui responder, tá? Muita gente que me pergunta o tempo todo, me chama no WhatsApp, me chama lá no Message e eu não tô conseguindo responder. Mas eu vou responder vocês, viu? Eu vou desligar porque, olha lá, 30 segundos restantes. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Um bom fim de semana, fiquem com Deus. Beijo. Vou encerrar, senão não vou salvar. Ai. Fala mais que eu não dá conta. Encerrar.